Sabe, eu não sei vocês, mas eu quase perdi a minha Steam e outras contas por causa da pirataria. Então eu aceitei que eu simplesmente odeio piratear qualquer coisa. E não é por eu ser contra ela ou achar ela errado, muito pelo contrário, mas eu acho que eu sou a pessoa mais azarada no mundo nesse quesito. Simplesmente, para mim, é pouco viável tentar jogar ou assistir a maioria do que eu consumo por pirataria. Se eu precisar baixar de sites da internet, ou torrent, zip ou qualquer coisa assim, eu já penso duas vezes. E penso que talvez eu não seja o único. Eu realmente entendo todos os pontos que defendem ela e até concordo com quase todos eles. Nós sabemos que cada vez mais parece que estamos sendo feitos de trouxa, com muitas das formas oficiais de consumir entretenimento são ruins ou incompletas. Para ver todos os filmes hoje em dia de maneira oficial, uma pessoa teria que assinar todos os serviços de streaming, o que é completamente inviável. E se falarmos de jogos, piora ainda mais, com o preço médio de jogos lançamentos recentemente chegando a quase R$500. E muitas, mas muitas decisões corporativas de empresas que são totalmente anticonsumidor e claramente visando apenas lucro. O que faz pensar que talvez essa prática deixe de ser opcional do consumidor, mas sim um dever. O discurso parece resolvido aqui, mas tem a sensação de que tem algo incompleto. Oi, meu nome é Clayton, e apesar de tudo que eu falei antes do título desse vídeo, o que eu quero aqui é aprofundar esse debate como se deve, e não defender um lado, pois não é tão simples quanto parece. Ninguém acorda com vontade de navegar por sites cheios de malwares ou baixar arquivos de procedência duvidosa por puro prazer. Se vocês lembram, houve um tempo, ali mais no começo da era dos streamings, que a pirataria estava bem enfraquecida. E não foi porque as leis ficaram mais rígidas ou porque as pessoas ficaram mais honestas de repente. Foi porque, pela primeira vez, o acesso oficial era simplesmente melhor. Você tinha filmes e séries a um clique, com qualidade garantida, por um preço que fazia o esforço de piratear parecer perda de tempo. Vocês ainda se lembram do quão bom era a época que a Netflix era popular? Por uma assinatura simples, já tinha acesso a uma vasta gama de filmes que, mesmo não sendo infinito, só a comodidade de sentar, escolher um filme ou série e assistir sem preocupações como pesquisar, baixar e correr risco de pegar vírus. Realmente, teve uma fase que streamings reinavam, bem até eles começarem a não valer mais a pena, seja pelos motivos que falei no início do vídeo ou por vários outros, ao ponto que hoje, achar esse filme de maneira alternativa já fica mais atrativo. Mas isso mostra que ainda houve uma época que isso dava certo, que grande parte das pessoas preferia pagar uma assinatura para ter conforto e praticidade a ter que assistir de formas alternativas. O que tem tudo a ver com o que eu disse no começo, as pessoas querem uma melhor qualidade por um preço justo. Se um deles deixa de existir, então não faz mais sentido manter. Mas, apesar disso, não significa que hoje em dia não exista nenhuma forma oficial boa de consumir ou comprar entretenimento, pois existe. Um grande exemplo são as lojas de jogos digitais, como a Steam, que é a forma mais acessível, mais fácil e barata de se comprar jogos hoje em dia, e que faz um ótimo trabalho na real. A Steam é de longe a mais famosa, mas existem outros nomes nisso. Antes da Steam existir, a pirataria era muito mais comum e às vezes até mesmo a única forma de se jogar jogos no PC. E quando a Steam apareceu com a facilidade gigantesca que ela oferecia para se comprar e jogar jogos, ficava muito mais difícil se arriscar navegando em sites suspeitos, sendo que poderia só comprar na plataforma, tornando a pirateria uma última opção. E com a inclusão da família Steam, onde aumenta ainda mais o número de jogos disponíveis, jogar de outra forma é só para casos de valores altos demais ou jogos que não estão no catálogo da Steam, como exclusivos. O sucesso dessas plataformas é o foco no usuário. Há uma frase que é atribuída ao Game Newell: a pirataria é quase sempre um problema de serviço, não de preço. E também por sua política de sugestões de preços regionais. A Steam é quase a maior e a mais acessada loja de jogos. No entanto, ela ainda mantém qualidade do serviço e bons preços. Então, resumir a discussão a uma guerra de empresas versus consumidores não me desce. Mas se a Steam resolveu o problema nos jogos, por que assistir um simples anime parece um retrocesso de 10 anos? Independente do meio que escolher para se entreter, acho que o que todos gostam é de consumir nosso entretenimento com qualidade. E acho que nesse ponto nenhum dos dois lados é perfeito não. Eu sinto na pele toda vez que eu tento assistir um anime com qualidade. Para muitos, qualidade é só a resolução da imagem, mas para mim vai um pouquinho mais além. Eu sou alguém que preza muito pela boa qualidade de tradução e legenda. E olha que não é fácil confiar em qualquer legenda. De um lado temos a Crunchyroll, um serviço que, apesar de ser oficial, frequentemente entrega legendas genéricas. E além disso, tem umas decisões empresariais que eu não sou muito fã. Por outro lado, nenhum site conseguiu rodar animes com boa qualidade, e com legendas boas. E quando alguma consegue, é rapidamente derrubado, como várias fansubs independentes que eu adorava e que hoje nem existem mais. Então, basicamente, eu sempre sofro para assistir anime, seja de maneira oficial ou não. Seja no caminho oficial ou no alternativo, a sensação é a mesma de que estamos sendo forçados a aceitar um mínimo possível. E é frustrante perceber que em 2026 assistir um filme ou um anime com a fidelidade que ele merece se tornou um exercício de paciência e sacrifício.
E o mesmo vale para filmes, que assistir alguns em boa qualidade e fácil acesso é horrível. E às vezes eu tenho que sacrificar a qualidade para conseguir assistir. E por eu manjar um pouquinho de inglês, dá para perceber mais fácil o quanto as legendas distorcem o original. E isso me frustra um pouco. E sem falar que alguns anos atrás, algumas pessoas estavam recebendo avisos extrajudiciais por baixar filmes via torrent. Mais de 70 mil pessoas foram avisadas sobre isso. Que na prática está mais para uma intimidação e não um perigo real. Mas é algo que realmente aconteceu e os donos dos direitos dos filmes começaram a rastrear as pessoas e mandar essas cartas. Nada grave, mas é um caso a ser analisado. Sabe, uma coisa que eu penso sobre isso é o papel dos indies nessa história toda. Tem essa visão meio romântica de que o cenário independente é essa resistência inabalável da criatividade contra as grandes corporações, como se elas fossem imunes à lógica do dinheiro. Mas a realidade é bem mais crua que isso. Por trás daquele jogo de pixel art incrível que você viu no Twitter, tem alguém que precisa pagar o aluguel e o almoço. A pirataria, quando olhada como um protesto, acaba sendo um tiro cego. Ela não acerta só o CEO da Sony, ela acerta o desenvolvedor que colocou 5 anos da vida dele num projeto que, estatisticamente, tem chances altíssimas de nem se pagar. A maioria dos jogos indies que lançam não conseguem se pagar, e apenas uma porcentagem pequena de fato faz sucesso. É um contraste bizarro entre jogos com muito financiamento, que precisam dar certo e ter retorno para pagar o financiamento. Então aposta no seguro e no que funciona, entregando jogos mais do mesmo. Mas é assim, pois esse investimento milionário não pode ser colocado em uma ideia arriscada. Já os indies têm a liberdade criativa para explorar, mas não têm um financiamento muito grande, e muitas vezes nem vendem bem. E falando por mim, é muito triste quando eu preciso piratear um jogo indie. Eu sempre prefiro comprar, ou mesmo que eu venha a piratear em algum momento, eu tento comprar eles no futuro. E assim, tem muitas pessoas que não se importam com isso e soltam frases como passou de R$10 é torrent. Pirataria como protesto contra alguma empresa que faz algo errado, eu até entendo. Mas pirataria contra quem está no mesmo barco que a gente, aí já é um tiro no pé do nosso próprio hobby. Mas antes que você me ache um santo, deixa eu falar sobre o outro lado dessa moeda. O momento em que a pirataria deixa de ser sobre dinheiro e vira sobre a nossa própria sobrevivência digital. Acho que com tudo que eu falei dá pra ver que é uma discussão complexa. E talvez o ponto mais sensível disso tudo é analisar o fato que na situação do Brasil, a pirateria vira não mais uma opção, mas uma necessidade. Tudo que falei antes, até sobre a qualidade e a praticidade de se ter um meio oficial de consumir entretenimento, cai por terra quando para a maioria dos brasileiros é difícil fechar as contas com saldo positivo no final do mês. Em situações de crise, a primeira coisa que é cortada é o entretenimento. Nesse cenário, o acesso à cultura e ao lazer não desaparece, ele apenas muda de forma. E para muita gente, a pirataria acaba sendo o único meio possível de continuar consumindo entretenimento. Porém, reconhecer que, em muitos casos, a pirataria surge como necessidade, não é o mesmo que louvá-la. Uma coisa é entender o contexto, a outra coisa é transformá-la em virtude. No fim das contas, a romantização da pirataria não nasce do problema real que estamos tratando, mas da incapacidade de muita gente de lidar com isso de forma honesta. Nesse ponto, a gente precisa traçar uma linha muito clara no chão e separar duas coisas que costumam se misturar, a necessidade e a romantização. No Brasil, bota tudo na ponta do lápis. Ou você consome cultura, ou você paga o aluguel. É uma conta que não fecha, e nesse cenário, piratear um jogo ou um filme não é um crime. É a única porta que ficou aberta. É uma democratização na marra, sabe? Mas existe uma armadilha perigosa aí. O erro começa quando a gente tenta transformar um sintoma de um sistema que está doente em uma virtude moral, tipo querer vestir uma capa de herói por estar usando torrent. Vamos ser sinceros, num cenário ideal, onde o preço fosse justo para o nosso bolso e as empresas realmente se preocupassem em preservar a própria arte, ninguém iria querer perder tempo em sites esquisitos cheios de malware. A pirataria não iria existir. A pirataria é só um mal necessário, porque o sistema oficial falhou com a gente. Mas o ponto é, só porque é algo necessário não quer dizer que seja nobre ou bonito. É só a única opção que sobrou em meia bagunça. A gente pode aceitar que ela exista, e até entender por que ela acontece, sem precisar vestir uma capa de herói e fingir que estamos fazendo o que é certo. O certo seria se todos tivessem a chance de pagar por um preço justo pelo que amam. Enquanto esse dia não chega, a pirataria sobrevive nas cinzas. Nem vilã, nem heroína. Apenas a única opção que sobrou. E mesmo com tudo isso, o que ela mais proporciona de bom é a capacidade que ela tem de preservação de jogos através da emulação. E isso é a melhor coisa que a pirataria já proporcionou para a cultura. Permitir que consoles e jogos antigos ainda vivam e possam ser jogados. É algo incrível de se pensar. Eu digo por mim, mas eu odeio baixar qualquer coisa no PC. Eu desconfio que os deuses da informática me odeiam, pois toda vez que eu tento baixar algo parece todo tipo de erro. DNS com erro, DirectX não encontrado, esse eu nem sei o que é. Por que esse link do torrent está me jogando para um cassino? Eu não sei. Eu juro que não sei, mas simplesmente quando eu tento baixar qualquer coisa, jogo ou programa, tudo que pode dar de errado, dá.
É a lei de Murphy na veia, ao ponto de que às vezes eu levo um dia inteiro para baixar um simples jogo, e fazendo pensar que se não fosse a questão financeira delicada, eu preferiria pagar 200 a 300 reais em um jogo a ter que passar todo o estresse de ter que baixá-lo. Apesar da vantagem de não precisar pagar, se corre um risco real ao tentar burlar e jogar de graça, e não só pelo trabalho real que eu falei, mas pelo risco real que existe só de estar usando esses sites, e até sites considerados seguros estão sujeitos a algumas doenças. Não existe meio 100% seguro de não pagar para jogar. Há um tempo atrás, em um servidor do Discord sobre edição de vídeos que eu estava, vários usuários tiveram suas contas hackeadas, e o motivo muito provavelmente era por baixar crackers de programas Adobe ou qualquer coisa assim. Mesmo de formas seguras, uma onda de hacks em massa causada por tentar usar de graça um programa pago. E isso meio que já aconteceu comigo. Uma vez tive meu Discord invadido e usado para mandar spam, mas na segunda vez, ao tentar baixar um jogo nesses sites seguros, tive meu Discord invadido e também a minha conta da Steam roubada, perdendo acesso a ela, tendo que contar com o suporte da Steam para resolver. E além dela, várias contas que estavam atreladas ao meu e-mail principal também houveram tentativas de invasão. E para quem trabalha com internet como eu, cada jogo baixado é uma atenção enorme se vai vir um jogo bonitinho ou um trojan oculto. Depois desse último episódio, eu vou ser mais criterioso na hora de decidir baixar qualquer jogo. E com a família Steam, eu espero poder finalmente me livrar dessa vida de marujo em águas perigosas. Você prefere pagar pela conveniência ou o risco técnico e moral ainda vale a pena para você?